Olá, povo de Deus, bom dia, paz do Senhor Jesus. Tem igreja linda do Senhor Jesus aí? Amém, glória a Deus. Estamos iniciando mais um dia de consagração ao Senhor Jesus, né? Tivemos alguns contratempos e tivemos que realizar essa live um pouco do horário que não é normal. Juan, bom dia. Juan Pablo, bom dia, paz do Senhor Jesus, meu irmão, fica à vontade. É um prazer ter você aqui conosco. Estamos tirando esse sábado para estar se consagrando ao Senhor Jesus, para ouvir uma palavra da parte do Senhor Jesus. Eu te peço, bom dia Maria, a paz do Senhor Jesus. Eu te peço que você envie, né, esse aviãozinho para todos os seus amigos. Você que vai assistir depois, que o Senhor te abençoe, não importa o horário. Se é de manhã, de tarde ou de noite, importante que a palavra vai ser pregada e ela se renova a cada manhã, a cada dia, né? Maria, bom dia. Rosane, bom dia. Paz do Senhor Jesus, igreja linda. Vou até acenar aqui para vocês. Fique à vontade, nós estamos num horário diferente, né? Não é comum esse horário, tivemos alguns contratempos, mas o Senhor é o Deus que fala. Não importa a hora, né? Não importa o momento, Ele fala nos nossos corações. E nessa manhã, né? Deus, Ele tem certeza que Ele tem algo especial da parte do Senhor. Bárbara, bom dia, paz do Senhor, minha querida. Vou até acenar aqui, Bárbara. Fique à vontade. Estava falando que não é comum esse horário, mas tivemos alguns imprevistos, mas estamos aqui. Avisa lá que eu tô de pé. Ô glória! A sua vitória, a minha vitória tem sabor de mel. Tainá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar para iniciar essa consagração? Consagre ao Senhor os seus dias, tu serás bem-sucedido. Consagre ao Senhor a sua vida. Consagre tudo que você tem, porque aquele que consagra será bem-sucedido. Uma coisa que Deus, né, se agrada é que nós venhamos sempre chamar a presença dEle nas nossas vidas. Sempre convidá-lo para a gente tomar uma atitude assertiva, para a gente ter sabedoria, para ser uma pessoa sábia. A gente tem que estar constantemente com um relacionamento certinho com o Senhor, em obediência ao Papai. Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento que a gente vai estar orando aqui, falando com o Papai nesse momento. Glória a Deus, igreja linda. Dá um glória a Deus aí, ó. Exalte ao Senhor Jesus. Você que está assistindo depois, manda para o seu amigo, manda para o parente, para o familiar, para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus, ou você quer presentear com a palavra. Nádia, bom dia, paz do Senhor, minha irmã, fica à vontade, nós vamos orar agora para entregar essa consagração ao Senhor Jesus. Te convido a ficar aqui conosco, se consagrando ao Senhor, não importa, né, quem vai assistir depois, nós cremos que o Senhor vai falar da mesma forma. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, por gentileza, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e nosso Pai, estamos, Senhor, diante de Ti nessa manhã. Já queremos te render graças e glórias e honras, Senhor, nessa manhã. Porque Tu és o Deus soberano, Tu és a majestade santa, Tu és tudo o que nós precisamos e queremos, Senhor, iniciar essa consagração, exaltando a beleza da Tua santidade, exaltando, Senhor, pelo que Tu és soberano, Deus, Redentor, Salvador, Libertador, Criador, Juiz dos juízes, amigo dos amigos, amigos, aqueles que querem ser amigos de Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor se faz presente da maneira que nós precisamos. E nessa manhã, Pai, eu não sei o que essa pessoa precisa, se ela precisa do médico dos médicos, Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Deus que libera cura, o Deus que libera renovo, o Deus que libera salvação, libertação, o Deus que transforma a história do homem. Aleluia, glória a Deus. E eu te peço nesse momento, Espírito Santo, vai de encontro a cada lar,
Vai de encontro a cada família dessa página, Senhor. Transforma os lares, Senhor. Transforma os corações. Converta, Deus, o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, do esposo para com a sua esposa e para a esposa para com o seu esposo. Ó Deus, que toda essa família possa declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, nada é impossível para ti. Não há circunstância que esteja acima da tua soberania. Não há circunstância, não há problema que esteja, Senhor, acima daquilo que o Senhor pode realizar. Porque diz na tua palavra: agindo a ti quem impedirá. E é isso que nós confiamos, é isso que nós cremos, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Agindo a ti quem impedirá. Vai de encontro, Senhor, a cada lar, Senhor, a cada família. Convença, Senhor, o homem do pecado, do juízo, da justiça. Converta essa pessoa, Senhor, convença essa pessoa ao teu amor, Senhor, ao teu evangelho. Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa venha receber as boas novas, Senhor, e se alegrar, ser transformado de dentro para fora. Porque é isso que o Senhor faz quando verdadeiramente há conversão, há verdadeiramente uma entrega sincera. O Senhor muda, Senhor, de dentro para fora. Então que haja essa mudança, Senhor, porque diz na tua palavra que nós somos a carta de Cristo. Então nos ajuda, Senhor, nos lapida cada dia, nos capacita, Senhor, a estar, Senhor, verdadeiramente caminhando para atingir a estatura do varão perfeito que é Cristo, Senhor. Pai, nos ensina, nos instrui, nos abençoa nessa manhã. Libera, Senhor, o seu bálsamo de Gileade. Libera, Senhor, a tua cura, o teu renovo. Libera, Senhor, o seu favor. Abre portas onde não há porta, Senhor. Abre saída onde não há saída. Deus, aquele que pensa nesse momento em se matar, tirar a própria vida, tirar a vida, Senhor, dos seus familiares. Deus, em nome do Senhor Jesus, vai lá, Deus. Vai lá. Visita essa mente, Senhor. Visita essa alma. Convence, Senhor, essa alma a desistir, Senhor. Fala para essa alma que a solução se chama Jesus Cristo. Oh, meu querido, a solução se chama Jesus Cristo. A saída para você, a resposta para você nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Seja impactado, seja verdadeiramente envolvido pela presença do Espírito Santo nessa manhã. Deixa Ele te envolver, deixa Ele falar no teu coração, deixa Ele trabalhar na sua vida. Nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus. Abra a tua boca nessa manhã, fala com Deus, pede socorro, grita no teu lar, na tua casa, onde você estiver, na rua, Ele está te ouvindo. Aleluia! Glória a Deus! Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Aleluia! Ele nunca perdeu nenhuma batalha, não vai ser essa batalha que Ele vai perder. Em nome de Jesus. Te exaltamos, ó Filho de Davi. Te exaltamos, Senhor, Deus dos exércitos. Esteja conosco nessa manhã. Nos renova nessa manhã. Precisamos de Ti. É isso que nós te pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aí, está entrando só igreja linda aqui, ó. Jaque, Flávia, Vessi Trindade. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estou acenando aqui para as irmãs. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Nós já iniciamos com essa oração. Eu creio que o Senhor entrou no seu lar, na sua casa, na sua família. Eu senti muita presença de Deus aqui, porque Ele se faz presente. Aquele que abre a boca, que invoca, que pede, que clama com o coração aberto, sincero, Ele se manifesta. Ele faz acontecer. Então, exerça a sua fé. Abra a tua boca em nome do Senhor Jesus. Fala com o Senhor. Bom dia, Flavi. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Abra sua boca, usa sua fé, exerça sua fé nessa manhã, porque Deus está falando conosco já nessa manhã, que nada é impossível para Ele. Nada, nada. De repente, né, o que você está passando na sua vida aí, você está tendo que esperar no Senhor, você está tendo
que passar por processos, né? E nós vamos falar sobre isso nessa manhã. Nós vamos ler 2 salmos, né? Que fala a respeito disso, de uma certa forma, e nos ensina como passar por esse processo, como vencer esse processo, né? A quem nós devemos confiar, o que devemos fazer. Deus, ele quer te dar essa resposta nessa manhã. Deus quer abrir essa porta, essa saída para você nessa manhã. Não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei, que ele é poderoso para realizar. Ele é poderoso para reverter causas. Ele é poderoso para transformar. Sabe aquela pessoa que você acha que é impossível, né? Que não tem mudança, que não tem mais solução, que você já deu várias oportunidades também, né? Às vezes é um relacionamento. Eu não sei o que você anda passando. Se é um filho, né, que está desobediente, que está nas drogas, que está na prostituição, que está bebendo, se prostituindo, seja lá o que for. O nosso Deus é o Deus que vai aonde essa pessoa estiver. Aonde essa pessoa estiver nessa manhã, você crê em nome de Jesus. Às vezes é um sobrinho, é um amigo, é um filho de um amigo, não importa, exerça a sua fé. Você é igreja do Senhor Jesus. Você é a igreja do Senhor Jesus. Não é o templo. A palavra fala que ele não habita em templos feitos de mãos de homens. Mas ele habita em aonde? Na gente. A igreja que ele quer habitar. A igreja que ele mais ama, que ele mais quer habitar é aqui, ó. Esse templo aqui. É você, o templo do Senhor Jesus. Não estou falando, né, contra as igrejas físicas. Não. É de Deus estar ali em comunhão, é de Deus estar ali ouvindo uma palavra, é de Deus estar ali adorando, orando, né, tirando um momento de consagração ao Senhor Jesus. Tudo isso é lícito, tudo isso convém, tudo isso é de Deus, mas é necessário ter essa maturidade, né? É necessário ter esse entendimento, que é aonde Deus deseja habitar. Quando ele entra na igreja física, ele procura quem? Ele procura mim. Ele procura você. Ele procura um corpo, um templo disponível, um templo aberto, uma alma aberta à transformação, à libertação, a renovo, a receber promessas, a ouvir a voz dele, né? Então é isso que ele quer de cada um de nós. E eu estou aqui para instigar, para impulsionar a tua fé e falar para você: nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Nós vamos ler 2 salmos que falam o quê? Um fala para você esperar no Senhor, Salmo 40. O outro, Salmo 23, fala o quê? Como esperar no Senhor. O que ele faz na vida daquele que espera verdadeiramente nele, que entrega realmente a sua vida, as suas questões, os seus dilemas, os seus questionamentos, as suas incertezas a ele, né? Ele prepara situações, momentos, né? Ele prepara um oásis para você no meio do deserto. Ele prepara alimento, ele prepara refrigério, ele prepara cura, ele prepara renovo, ele prepara paz. Você vai sentir circunstâncias com Deus, porque você é um ser humano, né? Você é um ser humano, ele te fez com sentimentos, ele te fez um ser humano perfeito, completo. Sentir te faz ser humano. Isso aí não há como isentar, né, a gente. Mas ele te ajuda ao que? A administrar essas emoções e exercer a fé. E a fé produz o que? A esperança. E essa esperança vai produzindo outros adjetivos que nós devemos ter na nossa vida, né? Devemos exercer na nossa vida. Outros frutos do Espírito, que é o que? Longanimidade, né? Temperança, bondade, perseverança, esperança, fé, humildade, enfim, tudo que é de bom, o Senhor, ele vai trabalhando, vai produzindo em nós. Mas eu preciso o quê? Crer, me sujeitar a esse processo. Eu preciso querer esse processo. Oi, meu querido.
JC, bom dia, paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe, fica à vontade aí, tá? Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Então, eu preciso me sujeitar a esse processo e o que? Confiar no Senhor. Eu preciso acreditar, confiar, me lançar ao Senhor Jesus, me entregar totalmente, por inteiro a Ele. Amém, meu irmão? Então, ó, nós vamos já ler aqui Salmos 40, tá? Olha só o que Deus fala profundamente em cada versículo com cada um de nós. É necessário não somente ler, né, mas é necessário discernir, né, com calma, fazer uma leitura com calma, sem correr e deixar o Espírito Santo falar conosco. Quando você for sentar para ler a Bíblia, né, uma dica, né, da irmã aqui, peça ao Espírito Santo, fala comigo. Faz eu enxergar a palavra correta, a frase correta que o Senhor quer ministrar em meu coração, e Ele vai fazer em nome de Jesus. Porque é o Espírito Santo que nos dá essa capacidade de discernir, né? Então, olha só, Salmos 40, é o primeiro salmo, tá? Que nós vamos ler. Deus me deu aqui que esses salmos, esses dois, entrou em concordância, né, acerca disso. Como vencer os processos, né? Como e o que Ele faz com a gente nesses processos. Aquele que se sujeita de verdade, né, que se entrega de verdade, vive coisas extraordinárias com Jesus. Então, ó, Salmos 40 fala o seguinte, ó, primeiro versículo. Esperei com paciência no Senhor. Ó, esperei. Ou seja, o verbo está falando o quê? Que já aconteceu, né? Ele já fez, ele já teve a atitude de esperar, né? E o que aconteceu? Ó, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui o salmista já está expressando o quê? A fé dele, a confiança dele no Senhor. Ele já está falando que o quê? Ele esperou, valeu a pena esperar. E essa espera produziu o quê? Produziu que o Senhor inclinou os ouvidos ao clamor dele. O Senhor verdadeiramente olhou e atendeu, né, a oração dele. Então, aquele que espera alcança, tá? A espera produz esperança. A espera produz, né, maturidade. A espera produz relacionamento com Deus, né? Nos eleva a uma outra maturidade com Jesus, né? Saber esperar é uma virtude necessária, não é fácil, mas é necessário praticar esse exercício se nós queremos verdadeiramente ser conduzidos pelo Senhor. É verdadeiramente ver o Senhor conduzir as nossas vidas, tá? Ó, versículo 2, tirou-me de um lago horrível, de um encharco de lodo. Vou ler novamente. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de iodo. Pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Olha que coisa maravilhosa. O salmista aqui está reconhecendo que o Senhor tirou ele do lamaçal, sabe? Da sujeira, do pecado, do lago um lago horrível, né? Um charco de lodo. E fez o que com ele? Pois ele, né, firmou os pés dele na rocha. Firmou os passos dele. Ou seja, aquele que espera verdadeiramente do Senhor, olha quantos benefícios. Olha quantas coisas. O primeiro benefício é você ver verdadeiramente o Senhor inclinando os seus ouvidos a ouvir o clamor daquela pessoa. Deus, né, quando vê verdadeiramente uma entrega verdadeira, sincera, de coração, de alma presente, Ele fala, que é isso? Tem alguém orando, pedindo diferente. Tem alguém chamando a minha atenção. Tem alguém obedecendo, porque a espera produz obediência também. Então, Deus, o que Ele fez? Ó, primeiro versículo ele falou para nós aqui, Ele inclina os seus ouvidos.
Aquele que obedece, aquele que se sujeita a essa espera. Bom dia, Rose, irmã querida, a paz do Senhor. Leonardo, Felipe, bom dia, fica à vontade. Então, o que eu estou falando aqui? Aquele que verdadeiramente espera, né? Produz obediência, e essa obediência produz o quê? Uma atenção. O Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa petição, o nosso clamor. E depois disso, o que ele faz? Ele nos tira, né? Ele atende o nosso clamor, ele nos tira do lamaçal do pecado, ele nos tira do charco de lodo, firma os nossos pés na rocha e firma os nossos passos. A palavra fala que o Senhor é a nossa rocha, aquele que constrói também a sua casa na areia, né? Afunda. A casa na areia não fica de pé. Mas aquele que constrói a sua casa na rocha, que se chama Jesus Cristo, é inabalável, né? Pode o vento soprar, pode tentar, pode ter perseguição, pode ter luta, mas a casa permanece de pé. Porque quem é a sua rocha? Quem é a minha rocha? Jesus Cristo. Versículo 3 faz assim, falou assim, e depois de tudo isso, dessa transformação maravilhosa, ele fala o quê? E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. Depois dele ter limpado, inclinou, né? Primeiro ele inclina os seus ouvidos. Depois ele tira a pessoa do lago de enxofre, do lago de lodo, seja qualquer lago que esteja, qualquer circunstância, qualquer situação. Ele firma os pés dessa pessoa na rocha, firma os passos e depois coloca o quê? Um cântico novo na boca dessa pessoa. Né? Um cântico de alegria, um cântico de transformação, de salvação, de renovo, de mudança, de transformação. E ainda fala, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu profetizo isso na sua vida, na sua casa, no seu lar. Essa pessoa que você está pensando aí, onde você está, ela vai viver tudo isso em nome de Jesus. Ela o verá, o temerá e confiará no Senhor em nome do Senhor Jesus, através da sua fé, através da sua busca, através das suas orações. Essa pessoa vai se firmar na rocha em nome de Jesus. Versículo 4. Bem-aventurado, ou seja, feliz, né? Feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Vou ler novamente. Bem-aventurado o homem, ou seja, feliz é o homem, né, o ser humano, que põe no Senhor a sua confiança. Aquele que põe, né, a sua confiança no Senhor, ele é feliz, bem-sucedido. O Senhor, ele cuida das causas dessa pessoa. Tudo que Deus mais se agrada é ver o seu filho confiando, perseverando, acreditando, amadurecendo nessa fé, essa relação, esse relacionamento com Ele. Se estreite mais o Senhor, Ele vai apresentar coisas maravilhosas para você que nem subiu o seu coração. Então, e ele ainda fala aqui, aqueles que não respeitam, né? Aqueles que, ou seja, esse respeito significa que não aprova, tá? Não é que quer dizer que você tem que sair agora como justiceiro e apontar, né, o dedo na cara das pessoas, não respeitar a opinião das pessoas, não é isso. Cada Bíblia tem uma interpretação, mas a interpretação aqui que Deus estava falando é que aquele que não aprova, tá? Aquele que não aprova os soberbos e que se desviam, né, da aparência da mentira, também é considerado um homem, um ser humano feliz. Ou seja, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que não tem pacto com o mal, aquele que não tem pacto com aquelas mesas, sabe? Que só fala mal do irmão, da fofoca, da mentira, do disse-me-disse,
da falsidade, dos projetos falidos, da soberba, das pessoas que se acham melhores do que as outras, que ficam falando mal do irmão, que corta o irmão, né, que corta as pessoas das situações, que olha para o outro lá como fosse pecador, como se ele não fosse pecador também, como se ele não tivesse que também ser transformado, como se ele também não tivesse coisas a ser trabalhadas. Quem de nós podemos falar, né, que somos totalmente 100% santo e que nós não temos nada a mais ser trabalhado? Ou seja, Deus, ele se agrada daqueles que têm também misericórdia. Porque a própria palavra fala sobre isso. Se você não tiver misericórdia pelo seu irmão, né, do seu irmão, como é que você vai esperar que Deus tenha misericórdia de ti? Então, o que nós, como igreja de Cristo, temos que fazer? Orar. A gente já leu lá desde o início. Esperar, confiar, perseverar. O Senhor vai inclinar os seus ouvidos ao nosso clamor. E Ele vai transformar os nossos passos. Ele vai transformar as nossas vidas. E isso, deve ser como testemunho. Gerar testemunho. Não julgamento, não cobrança. Mas testemunho para o próximo. Tipo assim, se Ele fez comigo, Ele vai fazer com você também, em nome de Jesus. Dá glória a Deus aí, irmã Rose. Que bom. Tá sendo bênção também ter a senhora aqui conosco. Versículo 5, fala assim, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os seus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que podem contar. Olha só, o que aqui está dizendo, né? Salmista com coração grato, maravilhado, sabe, coração contrito, rendido ao Senhor Jesus, reconhecendo o quanto Deus tem operado na vida dele, o quanto Deus tem feito coisas na vida dele, coisas que Deus se agrada muito. É uma dica, hein, que eu já vou te dar também, para você ter, né, a sua oração atendida, os ouvidos dele, inclinar ao seu favor, é um coração grato e contrito. Deus, Ele quer de mim e de você um coração rendido, contrito, humilde. Sabe, a palavra fala que um coração humilde Ele jamais rejeitará. Um coração humilde e quebrantado Ele jamais rejeitará. Nossa, nem sai, irmão. Desculpa. Jamais Ele vai rejeitar. Não é isso? Está na palavra, né? São vários versículos confirmando isso. Então, muitas são as maravilhas, o salmista está falando aqui, que Deus tem operado na vida da vida dele, na vida da família dele, porque ele fala para conosco. Os teus pensamentos não podem contar diante dele. Se quiseres anunciar e deles falar, são mais do que podem contar, ou seja, incontáveis os benefícios que o Senhor tem feito na vida dele. Eu vou ler, né, até aqui a respeito do Salmo 40. São várias dicas, várias dicas que Deus nos mostrou aqui nessa manhã de como verdadeiramente vencer os processos, alcançar a graça, a misericórdia, né, o favor. É o quê? Aquele que sabe esperar, que obedece ao Senhor, que acredita nas promessas, se sujeita ao processo, o Senhor inclina os seus ouvidos ao nosso favor. Depois ele faz o quê? Ele tira a pessoa do lamaçal, ele tira a pessoa do charco, né, de lodo, e firma os pés dessa pessoa na rocha, firma os passos dessa pessoa. Quanta coisa ele promete aqui, né? E depois disso, ele bota um cântico novo na boca dessa pessoa, um hino, né, novo, um hino de alegria. E ainda fala, muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e que não aprova os soberbos, nem aqueles que se desviam para a mentira, né? Nós já lemos aqui
essa promessa, essa instrução da parte do Senhor. E Salmos, Salmos 23 é uma dica também para mim e para você. Como ele deseja que nós venhamos passar por esse processo também, tá? Salmos 23 fala o quê, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui o salmista está expressando, né? Ele está falando, expressando, reconhecendo quem é que guia a vida dele, né? O pastor é aquele que guia as ovelhas. Então ele está aqui falando, o Senhor é quem me guia, Ele é o meu pastor. O Senhor é aquele que me guia nessa circunstância, nessa prova, nesse processo, nessa adversidade, né? É Ele que me guia. E nada me faltará. Ele estará comigo. Ele demonstra o quê? Confiança. Toda provisão, tudo o que ele precisar, o Senhor estará lá, presente, né? Ele se fará presente e vai providenciar tudo para ele, né? Mas isso significa que vai isentar ele das dores? Não, claro que não, né? Estamos nessa vida, estamos na terra, somos seres humanos, pecadores, mas, né, temos algo muito especial que faz toda a diferença nas nossas vidas, que é o quê? Ter o Senhor Jesus por nós, ter o Senhor Jesus pelejando por nós, providenciando, né, provendo nas nossas vidas tudo o que nós precisamos. E aquele que confia, né, que fala que ele é o que guia, né, o pastor, olha a consequência disso no versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha só que coisa linda. Versículo 2 já é uma confirmação daquilo que eu falei no versículo 1. Deitar-me faz, em verdes pastos. O Senhor faz a pessoa deitar, né? Providencia, né? Verdes pastos, ou seja, um descanso, um refrigério para essa pessoa, né? Um lugar de paz. Por quê? Verdes pastos nos remete isso, né? Lugar tranquilo, lugar de provisão, lugar próspero, lugar de paz, lugar de natureza, lugar de recarregar as energias. E guia-me mansamente às águas tranquilas, ou seja, em paz, tranquilo, manso. Ele vai guiando as nossas vidas tranquilamente para o quê? Levando a gente para viver em águas tranquilas. Versículo 3. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Além de levar as nossas vidas, né, levar cada um de nós a deitar em verdes pastos e ser guiado mansamente às águas tranquilas, ele ainda refrigera a nossa alma. Guia-me, nos guia pela vereda da justiça, da verdade, do que é justo, do que é correto, né? Aquele que se sujeita ao processo, que obedece e sabe esperar no Senhor, comerá, viverá o melhor dessa terra, tá? Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do nome de Jesus, por amor do nome de Deus. Ele faz isso, por amor, sabe? Ele faz. Ainda fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que coisa linda. Aquele que se sujeita pode estar passando por qualquer circunstância. Olha a confirmação aqui que eu estou falando desde o início, né, para as nossas vidas. O salmista fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, por situações terríveis que me levasse até a morte mesmo, ele não vai temer mal algum, porque ele sabe quem está com ele. A vara e o cajado do Senhor, né, que é do bom pastor, consola cada um de nós, né? Muitos pensam que aquela vara, né, muitas das vezes era só para bater no animal, que era para bater no animal. Não, a vara muitas das vezes era usada, né? Por isso que tem aquele tipo um ganchozinho
para puxar a ovelha e botar a ovelha na direção certa. Quando a ovelha estava saindo do caminho, né, se desviando do grupo ali de ovelhas, o bom pastor, o que ele faz? Ele pega o cajado com aquele ganchinho, né, que tem na ponta, e puxa a ovelha e traz ela de volta para perto dele, para perto dos pastos verdejantes dele. E é isso que o Senhor quer fazer com você, com o seu parente, com a sua família, com a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Se você esperar, obedecer, se sujeitar ao processo, o Senhor promete refrigerar a tua alma, te guiar. O Senhor promete te colocar em pastos verdejantes, te levar às águas tranquilas, mesmo em meio às tribulações. Você viverá o melhor. O Senhor providenciará consolo. O Senhor providenciará refrigério para a tua alma e cuidado, né? O cajado ele serve para isso, para cuidar, né? E guiar. Ver também se o local onde o pastor está passando é um lugar seguro. Ele vai enfiando, né, aquele cajado, vai vendo se ele pode pisar ali. E nisso as ovelhas vão, né, atrás dele, vendo a direção. Ou seja, se a gente for falar aqui, o cajado tem muito significado. Jorge, bom dia, paz do Senhor, meu irmão, muito bom ter você aqui. Ó, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que obedece, sujeito ao processo, confia nas promessas do Senhor, né? Que fica ali, ó, no caminho, confiando no Senhor, não importa as circunstâncias. Olha o que ele ainda promete. Ele promete preparar uma mesa perante os seus inimigos. Ou seja, os seus inimigos vão ver a honra, o cuidado, a comunhão que o Senhor tem contigo, tá? Ele vai, ó, outra coisa, outra promessa, ungir a minha cabeça com óleo. Coisa maravilhosa, irmão, olha só. E o cálice transbordar, o que significa também? Alegria, né? Prosperidade, fartura. Quando tinha casamento, então, né, lá em Israel, vinho não podia faltar de forma alguma, tá? Vinho era uma coisa principal dos casamentos, porque o vinho ele tem muito significado, e o significado principal é esse: alegria, gozo, sabe, prosperidade, renovo, mudança. Desculpa. Bom dia, André Peixoto, a paz do Senhor Jesus, fica à vontade, meu irmão. Então, ó, o vinho tem esse significado todo. E o óleo é o que? Unção, separação, sabe? O óleo também era usado para as ovelhas, né? Para proteger, porque essa parte do rosto da ovelha fica muito exposto. Então, o bom pastor ele pegava o óleo e começava a passar, né, no rosto para afastar os mosquitos, afastar, né, para não ter nenhuma doença. Ou seja, uma separação. Então, o que Deus faz comigo e com você? Quando Ele unge, Ele fala, ó, esse é meu escolhido, eu separei, eu protejo, eu guardo, eu unjo, né? A doença não vai chegar até ele, porque eu já estou fazendo a proteção sobre ele, tá? É isso que Deus está falando comigo e com você, aquele que sabe esperar, aquele, né, que confia, porque essa espera, só quem espera quem confia, e quem confia está o quê? Em obediência. Então, os frutos da obediência é tudo isso que eu estou lendo aqui. Ele promete a pessoa viver tudo isso. Só que o que a gente vê nesses tempos, né? Pessoas querendo viver as promessas e não se sujeitar à obediência aos processos. Aí não tem como, né? Porque são esses processos que vai fazer a gente crescer, amadurecer, a gente ter mais um relacionamento mais estreito com o Senhor, conhecer as coisas de Deus, ter discernimento, né? Não ser enganado nem confundido nesse mundo pelas coisas dessa vida, mas viver uma vida o quê?
guiada pelo Senhor Jesus, né? Como as ovelhas, né? A comparação do Salmo 23. Aquele que confia, aquele que se sujeita, que obedece ao Senhor Jesus, ele promete levar a campos, né, verdejantes, ou seja, alimento fresco, alimento verdinho para você, um bom alimento, né? O Senhor promete para mim e para você. Ele promete o que? Refrigério da alma. Ele promete nos levar às águas tranquilas, né? Mansamente, ou seja, tranquilamente. Ovelha mansa, tranquila, confiante, perseverante, aquela que ama verdadeiramente ouvir a voz do seu pastor, que se sujeita, né? Que obedece, que não precisa que o pastor fique pegando o cajado para puxar para perto, né? Que não tem interesse para conhecer outros pastos, porque entende que aonde está Deus, aonde está a presença do Senhor, ali há vida, ali há felicidade, ali há provisão, ali há paz. Tudo que nós precisamos estar no Senhor. É nele, é por ele, para ele são todas as coisas. Porque afinal de contas, essa vida é passageira, né? Essa vida é uma passagem. E o que nós plantamos aqui, o que nós realizamos aqui, que vai gerar o fruto para a eternidade. Então, o que você faz, o que eu faço, o meu proceder, o meu falar, né? Tudo isso vai gerar um resultado. E qual é o resultado, né, que o Senhor está te perguntando nessa manhã, para mim e para você? Qual o resultado tem gerado? Para onde você vai? Né? Porque existe vida. Existe uma vida eterna. As pessoas acreditando ou não. Cada um tem, né, o seu direito de acreditar ou não. Mas que ela existe, ela existe. Né? Então, para onde vai? Para onde nós iremos? Muitos estão preocupados em olhar para os homens. Olhar para as circunstâncias, né, pelo que os homens falam, pelas igrejas e não sei o quê, mas esquecem que o seu compromisso, o meu compromisso é com quem? Com o Senhor. Você pode desaprovar qualquer coisa que estão fazendo aí, mas nunca ser negligente com a sua vida com Deus. O que a gente vê é pessoas desaprovando completamente, como se fossem santos maravilhosos, alecrim dourado, né? Eu sou maravilhoso, sou santo, sou correto, eu sou o verdadeiro. Todo mundo é falso, ninguém presta, ninguém sabe de nada, todo mundo me enganando, tá todo mundo querendo meu dinheiro. E ficam se perdendo, sabe? Se deixando levar por isso. E esquecem de cuidar da sua vida com Deus. Esquecem de verdadeiramente se sujeitar ao Senhor Jesus e deixar Ele guiar a vida dele. Sabe? Então, você pode reprovar qualquer coisa. Não tem problema, tá tudo certo. Reprove mesmo tudo que não é de Deus. Mas não negligencie a sua vida com o Senhor. Porque naquele grande dia, o Senhor vai perguntar para mim e para você: o que você fez com a vida, o que é o dom que eu te dei? O dom principal. Muitos ficam presos em talentos, né? Ficam presos em outras coisas dessa vida. Mas o Senhor vai te falar: você não foi para a terra em vão. Há propósito aí, né? Teve propósito. Você tinha uma missão a cumprir. E aí, você ficou distraído vendo o defeito do seu irmão? Ou você viu o defeito do seu irmão e quis fazer a diferença? Quis ser diferente? Quis ter comunhão comigo, um relacionamento estreito comigo, cumpriu o meu chamado, cumpriu aquilo que eu quero para a sua vida? Ou ficou olhando para a direita, para a esquerda, para frente, para o lado, para trás, para o outro, para cima, para baixo? Olha para frente, olha para o alvo, porque é lá que vem teu alimento. Ele nos guia, Ele nos refrigera, Ele nos dá o alimento. É Ele, é Jesus. É Ele, o nome dele é Jesus. Adriana, bom dia, paz do Senhor. E uma das coisas principais que foi citada aqui é saber esperar e obedecer. A obediência, né, produz o fruto da espera e vice-versa. A espera produz obediência. Se você for ver, né, em vários pontos, aquele que espera obedece. Igual o pai e a mãe,
Fala pro filho, ô, espera aí, tá indo muito à frente, me espera. Né? O filho que obedece, ele só ganha com o pai, com a mãe. Agora, o filho que desobedece, o que acontece? Muitas das vezes a criança cai, se machuca, ou é sequestrado, né? Acontece alguma coisa séria com a criança e o pai e a mãe não vê. Por quê? A criança decidiu seguir os seus passos sozinha. Mas aquele que inclinar, né? Aquele que verdadeiramente decide esperar, obedecer ao Senhor, isso produz esperança, isso produz fruto, isso produz refrigério, isso produz pasto verdejante, isso produz maturidade, isso produz cuidado, isso produz amor, isso produz paz, isso produz uma vida próspera, né? Você vê que você passa por tribulação, passa por circunstâncias, passa por um montão de coisa no mundo, mas você vê a boa mão do Senhor sempre em seu favor. Você vê o escape do Senhor, você vê Deus sempre abrindo uma porta, uma saída para você, meu irmão. Amadureça a sua fé, amadureça o seu relacionamento com Deus. A gente não está com mais tempo de mimimi, mamamá, bababá, não. Ou é sim ou não, ou quer ou não quer, ou confia ou não confia. Mas aquele que confia viverá coisas grandiosas com o Senhor. Só que o homem, né, imaturo, o ser humano, acha que viver essas coisas grandiosas no Senhor vai isentar o homem do sofrimento, vai isentar o homem dos problemas, das circunstâncias, da tribulação, das dores. Não! Não, meu querido, você está no mundo, você vai viver tudo isso, mas o diferencial é você ver Deus ali, ó, providenciando, mandando um anjo em seu favor, liberando cura, renovo, salvação, mudando, transformando causas que eram impossível aos seus olhos, e ele se faz possível. Eu posso falar isso da minha vida. Quantas coisas eu pensei que não ia dar, que não ia ter jeito, que eu não ia conseguir, que era impossível, e eu falei, Senhor, eu espero em Ti. Eu sei quem tenho crido. É umas frases que eu mais gosto, né? Quem é meu íntimo sabe. Eu sei quem tenho crido. O Senhor vai fazer alguma coisa, nem que seja no último tempo. Eu confio eu confio e conheço esse Deus. Nem que seja no último tempo, igual o jogo. No último tempo que tem a prorrogação, Deus faz a mesma coisa. Sabe por quê? É para provar a nossa fé, para ver se a gente realmente conhece a Ele, para ver se a gente tem relacionamento com Ele, sabe? Para saber até onde nós vamos com Ele, se Ele pode também confiar coisas maiores a você e a mim. Você acha que Deus vai confiar coisas grandes se a gente não sabe passar nas pequenas? Se a gente não discerne, se a gente não pergunta a Ele o que tem que ser feito? Se a gente não quer ser guiado por Ele, se a gente quer seguir os nossos passos, os nossos conceitos, os nossos pensamentos, sabe? Tudo que nós aprendemos, a educação, o que nós estudamos na faculdade, tudo isso é válido. Mas não é tudo. Tudo é aquilo que o Senhor fala e faz nas nossas vidas. Porque Ele conhece tudo. Tudo, Ele sabe de tudo e de nada Ele é discernido. Porque Ele é o Criador. Né? Tudo isso é válido. Eu tenho formação, sou terapeuta. Toda a formação, tudo que eu estudei até hoje, eu executo. Né? E dá certo, porque Deus deu inteligência ao homem para isso. A honra sempre é dele. E tem coisas que Deus fala, você não vai fazer assim, você vai fazer dessa forma aqui. Por quê? Porque Ele te conhece, Ele me conhece mais do que eu, mais do que qualquer ciência, do que qualquer teoria da medicina, qualquer tese. Ele sabe, porque Ele fabricou você, Ele fez você. E te conhece, ó, desde o ventre da sua mãe. Então, Deus quer elevar, né, a sua fé ao nível mais profundo. Deus quer comunhão, intimidade. Deus quer ver de mim e de você uma espera, uma obediência, uma confiança, perseverança. O que a gente mais vê, se Deus não fizer, então estou fora. Se Deus não fizer, não quero mais.
Se Deus não me der a casa, não quero mais servir. Ai, se Deus não me der o marido, então tô fora. Ele não é Deus. Que Deus é esse? Não faz nada. Ai, se Deus não me der o emprego que eu quero, que eu tô buscando, então eu vou largar tudo. Meninos na fé, imaturos. Como é que vai passar por outro nível? Como é que Deus vai fazer outra coisa? Como é que Deus vai realizar? A gente está vivendo isso, ó, na sociedade. Pessoas totalmente despreparadas emocionalmente, não tem educação emocional, pessoas matando, sabe, a própria família, porque não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com não sabe lidar com espera. Filhos rebeldes, que em vez de amar o caminho do bem, começa a amar o caminho do mal. Pensa que a solução é destruir tudo, acabar com tudo. Ainda acha que é um cidadão de bem. Que o caminho está correto. Ah, se eu não tenho mais aquela mulher, então eu vou matar todo mundo. Vou matar os filhos, vou matar a mulher, vou matar a sogra, o sogro, vou matar. Que isso? Não sabe lidar com a frustração, não cuida do emocional, não cuida do psicológico, da mente. As pessoas acham que o cuidado só é o corpo, tirando a cabeça, né? E o cuidado é conquistar coisas, bens. É ter também seres humanos sujeitos à minha vontade. Se a pessoa tem uma vontade própria que não quer mais, né, estar naquela relação, enfim, é o direito dele, é o direito dela. Tanta gente no mundo. Quanto homem tem aí, quanta mulher tem aí. Mas é a própria pessoa falando para si, ó, eu sou um fracasso, eu não sei recomeçar, não sei lidar com as minhas emoções, não estou sabendo ressignificar, sabe? Não quero saber, não estou sabendo, e para mim é mais fácil destruir. Muito mais fácil. Acabar com tudo. Não importa mais nada. Noção, ó, e a vida eterna? Para onde tu vai, cara? O que vai acontecer? É um sofrimento eterno. Ninguém quer saber de Jesus, não. Quer saber de curtir, sabe? Os desejos totalmente voltados só da carne. Tudo, ó, tem muita coisa que é de Deus aí no mundo, amados. A gente tem que saber discernir. Né? Ir pra praia, ir para um sítio, visitar a família, ter um momento de comunhão com os amigos, brincar, festejar, tudo com ordem e decência convém. Mas o que a gente vê hoje? Tudo terminando em destruição, por causa do meu ego, sabe? Por causa da soberba, porque não foi feito o que eu quero, porque não foi feito do jeito que eu queria, porque ela não me sujeitou, porque ela é minha. Sentimento de posse, obsessão, sabe? A pessoa já está obcecada, neurótica. Que isso? E aí? O problema não é estar assim, não. O problema é permanecer assim e ir para um caminho, ó, de destruição. E levar muitos inocentes, como pessoas estão fazendo com a própria família, matando os filhos, porque simplesmente ela não me quer mais. Que isso? Aonde a gente vai parar? Ah, porque ele cortou meu cabelo errado, vou matar ele também. No outro dia saiu uma reportagem porque estava o pessoal na casa de praia dos amigos, o cara simplesmente, os amigos foram comer o queijo dele, ele não gostou, começou uma briga, a mulher quase morreu. Ele socou a mulher, bateu na cabeça da mulher, a mulher ficou desorientada, teve que ir para o médico. E aí, onde nós vamos parar, igreja? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Cadê? É necessário cuidar da mente. É necessário parar, sabe, rever os nossos caminhos, rever os nossos passos, entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus os nossos passos, os nossos caminhos, entregar a nossa família ao Senhor Jesus, pedir discernimento, orientação. Aí sim viveremos aquilo que está aqui dizendo em Salmos 23 e 40.
Mas e aí? O ser humano quer esperar? Quer confiar? Quer tudo ontem, para ontem, ó. Tecnologia, o fast food, né? Ó, quero para ontem. Se não for ontem, não serve para mim. Não. Quero isso aí agora. E aí? E aí? Será que tudo tem que ser assim? Tudo tem que ser lidado mecanicamente? Somos seres humanos, complexos, cheios de dilemas, de pensamentos, de desejos, de vontade, de teses diferentes, de como ver a vida diferente. Você não precisa concordar com todo mundo, mas respeitar é necessário para viver em sociedade, para viver em família, para viver, né, verdadeiramente nesse mundo. Temos que respeitar o próximo. Se não concorda, se não acha, se não quer, tá tudo bem. Segue o teu caminho. Deus vai encarregar de botar pessoas semelhantes a você que vai ser bênção e você vai ser bênção na vida dessa pessoa. Não perfeição, é bênção. Que vai caminhar no mesmo entendimento, na mesma visão, na mesma compreensão. Só que você vê pessoas insistindo em relacionamentos, sabe, tóxicos, dependência emocional, busca de aprovação, validação, pertencimento a todo custo. Não, eu tenho que pertencer à vida daquela pessoa. E aí a autoestima, o amor próprio, o respeito fica onde? Pessoas que colocam, sabe, a vida, o amor, a felicidade na mão do outro, e às vezes o outro não sabe nem para ele, vai saber para você. Então é algo que a gente tem que refletir. O que nós estamos fazendo na nossa vida? Será que eu estou me sujeitando ao processo, confiando, obedecendo, ou eu estou brigando o tempo todo com Deus, sabe? Brigando com a vida, brigando com as pessoas, não tenho o coração grato. Tudo isso vai revertindo em doenças físicas, emocionais, psicológicas, vai somatizando o corpo o tempo todo. É assim que nós devemos viver? A vida, amados, é uma escolha. Escolha hoje o que você deseja viver. Escolha hoje qual o caminho que você quer trilhar. Como é que você quer ser guiado? Por Deus ou pelo mal? Ou pelos seus conceitos? Fala com Ele hoje. Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para ser uma atalaia. Anunciar. Para pregar. Né? É isso. Então, em nome do Senhor Jesus, venha refletir nessa manhã sobre essa palavra que eu trouxe aqui com amor, com carinho, né? Deus que fala através de nós, a gente não é nada, a gente é vaso, né? Mas que Ele venha verdadeiramente penetrar em seu coração nessa manhã, né? Só há transformação quando há convencimento aqui. Se eu não quero saber, não adianta. Se eu não quero ouvir, não adianta. Então se sujeite, se incline ao Senhor Jesus nessa manhã. Mergulhe na presença dEle, fala com Ele, pede a Ele discernimento, sabedoria. Abra a palavra, ó, Ele fala conosco. Ele fala conosco. Ele fala comigo, Ele fala com você. A paz do Senhor, minha amiga. Igreja linda do Senhor Jesus. Então, ó, venha refletir. Já estou terminando. Venha refletir tudo aquilo que foi falado aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Ah, mas o outro... Não, seja você a diferença. Para de olhar para o lado. A vida é sua, meu querido. Seja você a diferença. Você escolhe o que você quer ser, o caminho que você quer trilhar, aquilo que você quer acreditar ou aquilo que você quer obedecer. Ah, mas de fulano, meu marido, minha filha, mas não sei o que é meu amigo, meu pastor, porque é irmã lá da igreja. Deixa cada um vai prestar conta. Seja você a diferença, seja você a resposta para essa geração, seja você, porque naquele grande dia cada um de nós vamos ser cobrados individualmente. Individualmente. E aí? O que tu fizeste com o talento que eu te dei? O Senhor vai falar para mim e para você. O que tu fizeste com os projetos, os planos, né? As promessas que eu me apresentei para você, filho meu. O que você fez? Ah, mas ó, aquela mulher ali que tu me deste. Não. Tô falando com você. A senha dela vai, ó, chegar. Eu chamei o número 53. Ela é 54. Eu quero saber do 53. E aí?
O que você fez? Como eu e você vamos nos apresentar ao Senhor? De mão vazia? E aí? Será que a gente vai ouvir apartai-vos de mim? Não sei. O nosso proceder aqui vai dizer isso. Nosso caminhar. Porque eu sou aquilo que eu faço, não o que eu falo. Eu sou aquilo que eu faço. É a atitude. Deus quer ver de mim e de você. Muitos estão aí, ó, em palavras. Deus também está vendo isso. E a atitude? Será que você tem esperado, obedecido ao Senhor? Será que você tem verdadeiramente, né, tá mudando seus passos aí, ó, inclinando, obedecendo, se permitindo ser guiado pelo Senhor? Então venha refletir nessa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente nessa manhã. Eu desejo, né, que a transformação, o renovo, o milagre, os prodígios, a cura da parte do Senhor venha entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, aonde você estiver, que você venha fazer a diferença em nome do Senhor Jesus. Dê o seu melhor, não importa. O Senhor está te vendo. Seu compromisso é com Ele. Olha para o alvo, olha para cima. Olha para Ele. Porque se você olhar para Ele, você não cai. Agora, se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para o mundo, para as pessoas como base, modelo, você cai. Aí não vai ser nem você nem elas. E aí, vale a pena? Não vale a pena. Então vamos refletir nisso. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. André, bom dia, meu querido. Deus te abençoe. Obrigada por você interagir aqui conosco. Júlio, bom dia, paz do Senhor. Todos aqueles que estão assistindo aqui, que eu não sei todos, né? Mas Rosane, Tamires, meus amores que estão aqui. E outras irmãs que estão aqui, que já entraram também. Não importa você que está aqui, né? No sentido, seja quem for, né? Nós amamos ter vocês aqui e desejamos que o Senhor abençoe sua vida poderosamente. Essa live vai estar gravada. Se você quiser enviar para um amigo, para quem você deseja, né, essa palavra, deixa Deus te usar. Manda um aviãozinho para quem você quiser. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se precisar de nós aqui da página, manda no direct, que nós vamos estar orando por você, ouvindo aquilo que você tem para falar. Amém? Amém, igreja linda do Senhor Jesus. André, Deus te abençoe também, meu amigo, meu irmão em Cristo aí. Abençoe sua vida, sua casa, sua família. Qualquer coisa, fala conosco na página. Até a próxima semana que vem vai estar outra irmã aqui abençoada, azeitada, trazendo uma palavra da parte do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir na sua vida. Amém? Um beijo, ó. Fica com Deus no coração para cada um de vocês. Um beijo, ó. Tchau, tchau.